Boa noite a todos que acompanham a gente no Vozes de Minas. Hoje o Vozes de Minas está começando um novo projeto, uma parceria com a Casa Hermes, da nossa amiga Silvia da Mata. A Silvia é formada em História e Letras, com pós-graduação em Educação, né, Silvia? Para o pensar e filosofia contemporânea. Fez formação holística de base na Unipaz, onde sua atuação como voluntária quase há mais de 10 anos, né, Silvia? Há 10 anos. É instrutora de Tai Chi Chuan e Qigong. Isso. Possui formação em astrologia, dança circular e enneagrama. Depois nós vamos falar um pouquinho de cada coisinha dessa. E é a idealizadora da Casa Hermes, que foi fundada, que existe desde 2022, né, Silvia? Silvia, para começar, antes de falarmos de todas essas suas formações, né, que é bem extensa, parabéns, viu, pela coragem de estudar tanta coisa diversificada. Quem é você? Como você se apresentaria para alguém que nunca ouviu falar da Silvia? Essa é uma pergunta muito simples, não. Porque de verdade depende de quem iria escutar, né? Pra gente falar da gente é difícil, assim, né? É complicado mesmo. Mas, de uma forma simples, eu sou a Silvia, eu sou mineira, de Belo Horizonte, cresci aqui em Poços, então me considero muito Poços caldense. A sua história é aqui. É aqui. E sou uma pessoa que sempre, eu acho que sou uma buscadora mesmo, assim, né? Sempre, então por isso esse olhar para si, esse olhar de autoconhecimento, é algo que eu percebo em mim desde muito pequena, então... Sempre foi curiosa. Então, isso. De conhecimento. Conhecimento de fora e de dentro. Ah, que bom. Também teve uma família que te apoiou muito, né, Silvia? Então, sim, isso também colaborou, né? Sim. Que bom. Ô, Silvia, sua trajetória pela história, pelas letras, pela filosofia e posteriormente pelo universo holístico. Em que momento você percebeu que esses conhecimentos aparentemente tão diferentes poderiam dialogar? Eu acho que ao longo da vida, assim, eu fui sentindo que a minha praia era humanidades, né? Então, esse diálogo entre esses saberes passa por aí, né? Passa por esse desejo de conhecer o ser humano mais profunda. Entender. A história, a filosofia, a literatura que... Aí eu sou professora, assim, sempre fui professora, mas como paixão é muito a literatura, a mitologia, que busca esse conhecimento do ser, né? De quem somos, né? Quem somos, o que fazemos aqui. Isso, por aí. Por onde vamos? Vai pelo propósito, por aí. Propósito de vida, vai todo um contexto, né? Sim. Que bom, Silvia. E para a Silvia, existe uma pergunta ou uma inquietação que acompanha a sua trajetória e que talvez seja o fio condutor de tudo isso que você já fez? Outra boa pergunta, né? Nossa! Eu percebo, eu não sei se saberia responder exatamente como você perguntou, mas o que eu percebo, assim, que me guia tinha um amigo que falava, a gente estuda sempre a mesma coisa, e sabe? A gente, quando a gente acaba aqui na vida, a gente está batendo na mesma tecla, né? E eu acho que essa minha tecla passa por esse desejo de conhecer se realmente tem algo a mais do que o que a gente vive aqui. Né? Por isso essa minha paixão, que é uma paixão mesmo pela mitologia, que é esse
esse saber é o mesmo saber das crianças, né? É o mesmo saber da arte, né? É esse saber que não é lógico, que não é... Genuíno. Isso, e que busca quem somos, né? Qual que é o nosso caminho aqui na Terra. Isso, é muito profundo. Tudo que acompanha a Casa Hermes, né? As histórias, a busca, eu acho que é muito profundo. Tudo que está envolvido aqui, né? Na casa, quem não conhece e futuramente irá conhecer, vão ficar todos curiosos. Silvia, então uma outra perguntinha também, bem light. Assim. Bem light. Você estudou história e a história ensinou sobre o ser humano, que permanece presente o que permanece presente na sua maneira de enxergar a vida. Como você enxerga a vida? Olhando para a história, para a mitologia, para tudo que você estudou. Caprichando as perguntas, né? A vida não tem resposta, mas eu acredito exatamente na vida, nesse pulsar que nos une, né? Que é atemporal, que né? não tem espaço nem tempo, né? Que pulsa e que compõe aquilo que somos, né? E esse pulsar, eu entendo que não somos só seres humanos, sabe? É o pulsar da vida como um todo, né? Que a gente pode talvez pensar em Mãe Gaia, né? Como esse... Então, eu acho que, né? Esse pulsar das várias eras, a gente está aqui experimentando, né? A gente está aqui se conhecendo, a gente está aqui vivenciando, a gente espera que a gente aprenda, né? Que a gente saiba olhar para a nossa história, da nossa família, dos nossos antepassados e aprender com eles e tentar sempre deixar um pouquinho melhor do que o que a gente encontrou, né? Eu acho que isso talvez seja uma fala que me guie, assim. E para você, Silvia, você acha que a vida engloba a natureza, a vida animal, vegetal, todos os seres? É essa vida que você fala quando você fala de vida? Isso aí. Até, né, você mencionou aí que eu sou professora de Tai Chuan, né, e de Qigong, né? Então, no Tai Chi, no Qigong, nessas artes marciais orientais, a gente trabalha esse Qi, que a tradução melhor que a gente tem aqui é energia, né? Então, é esse pulsar, essa vida que está, inclusive, aqui. Aqui. Não só... Tudo que é matéria... Está em tudo, está presente em tudo e nos coloca como um, né? Então, isso é o que pulsa em mim, que pulsa em você, que pulsa na natureza. Então, por isso a gente tende a falar que a natureza está lá fora, né? A gente até aponta assim, né? Falar, mas essa é a natureza, né? Somos natureza e somos conectados e de verdade o que me guia, o que eu acredito é essa... Um único sistema, uno, né? Isso é. E Deus, ou quem acredita num ser maior, ou Deus, cada um acredita, é uno. Isso já é falado, já. Então é essa unidade. Isso, esse encontro. Esse encontro, né? Que bom, Silvia. E, Silvia, o que significa para você educar para pensar? Olha só. Então, fiz essa formação aqui na PUC, foi muito especial. Já fazem alguns anos, bastante. Educação para o pensar, né? Por trás tem um trabalho de filosofia também, de educação, né? Eu acho que é despertar mesmo no ser humano, nas crianças, nos adolescentes e também nos adultos, essa graça pela vida, né? Sim. Esse maravilhar-se, que está na raiz da filosofia também, né? É a gente ficar deslumbrado com a vida, simplesmente, né? Então, e aí você querer saber, você ter a curiosidade de ir atrás, de buscar, né? E hoje é uma conversa que está muito
você não falar desde a inteligência artificial, né? Sim. Vai tirar o nosso lugar, vai tirar tantas profissões, vai, né? Mas por trás, então, a gente acha que quem trabalha com a inteligência artificial sabe que a gente tem que alimentá-la para ela dar resposta, né? Então, por trás está a gente mesmo, né? Mas ela não vai ser capaz do ser, né? Então, não é, então, aí por trás estamos nós, né? Então, é isso. E se a gente não perder essa capacidade de se maravilhar, de se deslumbrar, de ter curiosidade, de querer saber, de trocar, né? Isso que é que os essa grandes educação, filósofos já vinham com esses estudos, com essas teorias, né, Silvia? Da vida, da beleza da vida. Quem estuda os grandes filósofos e é aprofundado, como você sabe, né? Então, eu sou curiosa, eu gosto de ler, gosto de estudar, mas eu de verdade, verdadeira, nem mitologia, que é algo que eu leio de verdade, eu digo que eu sei, sabe? Porque Estamos aprendendo. É. Mais um pouco que você leu, que você estudou sobre isso, os filósofos, eles falam da vida como uma grandiosidade. Isso, a filosofia nasce desse deslumbramento. Exatamente. Lá na antiguidade, lá com Sócrates, Platão, com esse maravilhar-se, né, com a vida, né, e você querer saber, querer entender o que é, né, de onde, essas são as perguntas mestres mesmo, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, por que a gente está aqui, né. Se a gente parar para pensar, se agora um adendo aqui, não sei se eu vou estar certa, até a ciência vê essa vida como deslumbrante. Humano, a gente não pode realmente separar, compartimentar, e aí quando a gente começa a separar, a gente começa a botar um contra o outro muitas vezes, né? Então, a filosofia, a ciência, a arte, a religiosidade, tudo isso é ser humano, né? Então, nós somos tudo isso e são formas de perceber e sentir a vida, né? Então, sim, a ciência também se deslumbra, né? E é o que a gente está falando, né? Que a próxima pergunta eu ia te perguntar justamente sobre isso. A época que a gente está vivendo, excesso de informação, muita informação e é tudo assim, pronto, né? Rápido demais. E às vezes a gente nem consegue acompanhar tanto essa evolução, né? E muita informação. Essa informação, o que você acredita que está faltando para o ser humano contemporâneo? Porque é muita informação, mas o que falta para o ser humano hoje, para transformar o ser humano? O que está faltando hoje? Uma entrevista dessa? Então, tudo é muito complexo, assim, a gente realmente não tem como dizer isso, né? Mas educação, com certeza, é um caminho, né? E aí então passa por tudo isso que estava conversando antes, que é essa educação para o pensar, né? Então, eu de verdade acredito, né, que educar é um caminho. Você ler, você ter essa curiosidade de conhecer, e a gente está realmente num tempo em que as coisas são muito rápidas. Sim. Então, até estava ouvindo acho que foi o Leandro Carnal falando assim, hoje em dia simplesmente quem lê já é erudito, né? Que não é assim, não. Só de você ler, né? Não é, né? Então assim, a gente quer mais que isso, mas assim, nesse incentivo à leitura, ao conhecimento, algo que desperte em você uma curiosidade qualquer que você possa ir buscar, além de só passar o dedo e ver coisas muito rápidas e superficiais, né? Sim. E aí, então, se você estuda, se você se educa, você desenvolve senso crítico, e aí também você não vai aceitar tudo que chega para você, né? Sim. Mesmo que a gente não consiga ter certeza, não é? Mas pelo menos você vai ter um senso críticozinho, assim, você vai olhar e falar, será? E um norte, uma direção, né? Não, isso aí parece que não é real, não, para isso. Isso. A gente consegue sim discernir, né? E agora com a sua formação holística, vamos falar um pouquinho dessa, que aí você saiu da história, da academia e veio para o mundo holístico, né? A sua base na Unipaz. A Unipaz é aqui
Em Aqui em Poços, Poços né? a gente tem há 10 anos, né? Então eu fiz a formação holística de base em 2015, 16, e aí daí para frente eu continuei como voluntária, né? E a Unipaz, então, é uma universidade reconhecida, é um programa, né, que nasceu na França e veio para o Brasil, Pierre Weil, né? Jean-Yves Leloup e Roberto Crema também está desde o começo, então a gente tem pessoas que desenvolveram, começando lá na França, mas ela floresceu muito aqui no Brasil. É um programa, né? E hoje a gente, quando eu fiz, foi formação holística de base. Hoje a gente traz como formação de agentes perpetuadores da paz, né? Para você ser agente da paz onde você estiver. Então, o programa é reconhecido pela ONU, né? Pela Unesco. E nós temos o privilégio, então, Em Poços de Caldas. Poços de Caldas. Então, a gente trabalha com uma formação no formato de uma pós-graduação. Então, é uma vez por mês, são encontros mensais, né? São seminários, que tem como fio condutor um trabalho do Pierre Weil, que é a arte de viver em paz. Né? Então, a ideia por trás é desenvolver essa paz consigo, a paz com o outro e a paz com o ambiente, né? E é uma grande mensagem que o Pierre sempre trouxe, né? E que a Universidade da Paz, a Unipaz, quer nos mostrar é que a gente vive a ilusão da separatividade. Então, eu acho que você é um outro e eu sou um, eu sou eu, você é o você. E isso, né? Essa ilusão é que vai criar no final as guerras, as competições e tudo, porque... O individualismo. Isso que hoje impera muito, né? Isso Mas é um pouquinho mais, eu sinto, mais né? profundo, Porque se a gente é um, eu e você somos um, tudo que você fizer de bom para você está fazendo para mim. Né? E se eu sou um com a natureza, né? Aquilo que a gente chama de natureza, somos um, então eu e a natureza somos eu e né? Então, assim, o olhar da gente transforma em total, né? Então, para simplificar, existe um fio que nos une? Sim, uma energia que eu falo, né? Sim, em várias tradições, a gente tem várias imagens sobre isso, né? Então, na Índia, por exemplo, a gente tem o que chama que é o colar de Indra, né? É como se fosse uma rede grande em que, com nozinhos, uma rede, né? Nozinho aqui, nozinho ali, e em cada nozinho desse uma pérola. Então, aquilo que uma pérola reverbera, quando uma pérola brilha mais, ou ilustrada, alguma coisa assim, reverbera em toda a rede. Né? Então, somos essas pérolas, né? Mas conectadas nessa rede. Então, isso é uma imagem, né? Sim. É uma imagem. A gente tem várias pra gente ter uma dimensão, né? Visualizar. De que somos, né? Se você for olhar no budismo, na verdade, nas nossas tradições aqui, né? Assim, do Brasil, religiosas, a gente tem muitas que falam, o Tao, né? Que é um Tai Chi baseado no Tao, o Tao é basicamente essa unidade, somos um. Interessante, Silvia. E o conceito de uma visão holística propõe olhar o ser humano de maneira integral, né? Você já falou. O que significa olhar uma pessoa para além daquilo que ela mostra socialmente? Então, é um pouco isso. A gente tem as máscaras, né? Sim, temos. É isso, eu acho, um pouco do que a gente já falou, né? De ter consciência de que somos, né? Se você olha para o outro sabendo que somos um, né? Que estamos, né, juntos nesse mesmo barco da vida, transforma o olhar, porque não é que a gente não julgue, porque isso é do humano, sabe? Mas a gente começa a prestar atenção em pré-julgamentos, então a gente passa a ter cuidados, né? Porque a gente sabe que o caminhar do outro é importante para o meu caminhar também. E se a gente está em caminhos seguindo rumos diferentes, isso não é o problema, né? Não, cada um está no seu momento. Isso, cada um está no seu momento. A sua opinião eu posso discordar, mas eu vou discutir. Né? E isso é uma coisa muito bacana também, isso da escuta, né? O respeito. E você acha, se você está tendo a casa aqui, né?
cresceu bastante. Você acha que as pessoas estão procurando mais o autoconhecimento, essa busca do ser? A gente espera que sim. Então, falando um pouquinho da Casa Hermes, posso colocar Pode. agora, né? Então, é uma casa que começou com o propósito de ser um espaço mais cultural e devagarzinho ela foi se tornando um espaço mais do cuidado mesmo, né? De terapismo. Foram chegando terapeutas de várias linhas, de várias formas de cuidar do outro, e hoje a casa se propõe a isso, né? A esse cuidado, embora a gente também tenha aulas de inglês, de espanhol, né? E temos encontros também culturais, a gente faz, às vezes, sarais, a gente faz encontro para dança e para canto, então, assim, oficinas de artes, então a gente é muito aberto, assim, né? É o que você falou, né? A ciência, a arte, a cultura. Exato. Você uniu tudo isso. E a coisa é bem Aqui, né? dinâmica, né? As pessoas vão chegando, vão por alguma porta, as pessoas chegam, porque a gente tem aula de yoga, a gente tem aula de tai chuan, então assim, né? Massagens, terapias diversas, então as pessoas chegam por alguma razão. Sim. E assim, essa questão aí que você me perguntou, eu sempre sinto muito que depende de para onde a gente lança o nosso olhar, sabe? Porque eu posso olhar e falar, nossa, a gente está só regredindo no mundo, estamos dando para trás. Podemos. Porque tem para onde olhar e tirar essa conclusão, né? Pessimismo também. Mas eu acredito que a gente não vai para trás, não. Às vezes o que acontece é que alguns sentimentos emergem e a gente está nesse momento. A gente está num momento em que tem várias coisas assim muito aparentes que não são tão fáceis, mas isso é bom. Né? Então, infelizmente, o preconceito emergiu com mais força, a violência emergiu com mais força. Né? Isso, mas eu realmente acredito, sabe? Assim, eu já falo que isso não seja um momento de dar para trás, mas é esse momento em que tudo emerge e a gente consegue enxergar para poder passar a peneira ali, limpar. E espero que seja por aí. Você tem fé no ser humano, acredita no ser humano. É isso. Hoje vocês trabalham aqui com, nós já falando em inglês, tai chi chuan, meditação, mitologia, enneagrama, que eu não sei ainda, porque é o autoconhecimento. O que une todas essas atividades aqui da Casa Hermes? Como você faz esse filtro para saber o que vai ser bom, o que nós seres humanos estamos precisando aqui? Então, eu não filtro. De verdade, as pessoas chegam, né? E assim, eu converso com muita gente, eu recebo muita gente que me procura para, quero conhecer a Casa Hermes, quero oferecer algum trabalho. Então, a gente tem acupuntura hoje também, a gente tem massagens de tipos diferentes, que é muito especial. As pessoas chegam, né? A gente tem grupo de mulheres. Nossa, assim, eu realmente me perco às vezes em dizer tudo que acontece. Mas uma coisa, assim, o que eu sinto é que tem pessoas que chegam, conversam comigo e depois não voltam. E outras vêm, conversam e ficam. Sim. E isso eu acho que é natural, é tipo um filtro natural. É o natural, você deixa seguir o fluxo. É isso, eu acredito nisso. Acredito nisso. Também isso está dentro do que eu acredito, que passa pelo Tai Chi, né? Que é isso de o Wu Wei, que é a não ação, né? Que não é ser passivo, no sentido de não faço nada, mas de seguir o fluxo, né? De você... Não forçar nada. Que é o que a gente tem que fazer com a nossa vida, você acha? Isso aí, eu acho. Dando conselho para nós e para quem está nos ouvindo. Então, né? Todos nós estamos a caminho, né? Isso é uma forma, estamos todos caminhando e a gente não tem resposta e a gente não tem um jeito certo de ser, mas assim, eu sinto isso é uma coisa que realmente eu percebo, eu vou seguindo o fluxo, o negócio para onde o vento sopra, né? E eu quero, diante de todos que estão aqui com a gente, Silvia, eu quero agradecer muito a abertura que você deu para esse meu projeto, o Vozes de Minas. Foi assim, de uma gentileza que você me atendeu, sabe? E eu senti todo o seu carinho comigo, porque eu ainda não sou
milhões de seguidores. Eu estou começando, né? Mas eu tenho esse olhar muito também pro místico, né? Para o autoconhecimento, autoajuda, que eu também estou nesse caminho e quero estar sempre, até os últimos dias da minha vida, porque a gente não sai daqui 100%, sabendo tudo. Então, assim, muito obrigada. Gratidão mesmo, professor. Eu que agradeço, Renata, as oportunidades, né? Até a gente, aqui na Casa Hermes, a gente tem cestas abertas, e agora virou sexta, sábado e domingo, em que a gente recebe pessoas que não são da casa, né? Para trazer trabalhos de fora, né? Eu vou fazer só um parênteses, porque nessa sexta agora eu que vou trazer um tema que é sobre reflexões sobre o tempo, né? Inspirado também na mitologia grega, a gente tem Cronos, que é o tempo que normalmente a gente lida com ele, todo mundo conhece, né? Que é esse tempo linear. E a gente tem Kairos, que na mitologia seria tipo o neto do Cronos, que é filho de Zeus, que é filho dele. Então, e o Kairos, ele é muito... esse Deus da oportunidade, é um tempo que se dá assim, ó, pontual, que tem a ver com a oportunidade também, com essa porta que se abre, né, e esse fluxo que vem ali. E você apareceu, assim, foi um Kairos, entendeu? Porque a gente estava conversando sobre abertura, sobre a gente crescer junto, assim, não que eu até conversei com a Renata, falei assim, não é que a gente vai expandir assim, porque a casa é uma casa. Então não é que a gente quer milhares de pessoas, não quer, não é esse o projeto. Sim. É da gente crescer junto e poder levar mais para as pessoas o que a gente tem aqui. E aí chega a Renata no dia seguinte dessa reunião, né? Então é esse Kairos, né? Essa oportunidade que é fugaz, que se a gente não abraça, ela passa e não vem outra. Pode vir outras coisas na vida, mas aquela, né? É igual quando o mineiro fala, né? Quando passa o cavalo arriado, que o mineiro fala, não pode perder o trem, né, Silvia? Então você já falou, né, que a casa, você não quer expandir, assim, muito, mas o que você ainda sonha para a Casa Hermes? Então, é que a gente possa... Porque, infelizmente, a gente hoje com a internet, com tudo, a gente tem a nossa bolha, né? Todo mundo tem, né? Então, eu gostaria que o que a gente tenha, que chegassem as pessoas que precisam e que a casa possa proporcionar com as diversas terapias, a terapia certa para a pessoa certa, que a gente consiga chegar. Essa é a ideia, sabe? Então, por exemplo, a gente se unindo, a sua bolha talvez seja diferente da minha bolha. E assim por diante. Então, essa é a ideia da gente chegar onde tem que chegar. E eu vejo aqui que mais homens estão começando a chegar na Silvia. E isso é, assim, de uma importância na nossa sociedade, agora falando de sociedade, né? O despertar da consciência do homem, o homem que eu falo, o homem mesmo, não um ser humano, porque para ele entender muito sobre si, porque nós vivemos num patriarcado, onde tem muita agressão contra a mulher, né? Se nós estamos até no mês de agosto e está se falando muito, né, sobre essa dinâmica. E você tem percebido isso? Que o homem tem despertado mais? A gente espera que sim também, com certeza, né? Porque a gente tem que crescer junto, né? A gente está no mundo junto. A gente é homem e mulher. Não existe homem e mulher. Nas mais variadas formas. Não falando de sexualidade, mas assim, esse, né? O ser que somos, inclusive ânimo e ânimas em cada um de nós, né? O meu masculino, o meu feminino, o seu masculino, o seu feminino, masculino e feminino de um homem, né? Então a gente tem que abraçar e crescer, né? Esse estar no mundo, esse estarmos juntos aqui. Então eu acredito sim que a gente, mulher, desenvolveu, né? A gente foi pra luta, a gente cresceu, a gente correu, e o homem ficou meio perdido no meio do caminho, né? Então eu espero que a gente encontre um equilíbrio, sabe? Pra gente
crescer bem em sociedade. Sim. Essas coisas assim, a gente passa às vezes meio utópico, meio, né, mas que a gente possa, né, viver companheirismos e estar junto no mundo, em qualquer forma que seja. Isso, eu acredito muito nisso também. Ô Silvia, a sociedade, ela estimula a gente constantemente a ter, a produzir, a aparecer, o que significa simplesmente ser. Para a Silvia. Então, a gente está num mundo em Capitalista, né? É isso, que o ter é algo que para muitas pessoas é importante, e não que não seja, né? Sim. E não que realmente não seja, Não porque vamos estimular as pessoas a não ter, não. Só que quando a gente tem essa busca maior interna, né, de si, de quem somos, eu acho que eu me perdi um pouco a pergunta, o que é mesmo? O que significa simplesmente ser nesse mundo capitalista, né, que nos ensina só ter, né, produzir. Talvez seja fazer uma pausa para pensar sobre o assunto, porque todos nós somos, né, e podemos ter ou não ter coisas materiais, né, e podemos também lidar com essas coisas de uma forma diferente, né, mas todos nós somos, só que a gente tem que parar e refletir sobre isso, né? Dar uma pausa na vida, no mundo, respirar, se conectar com o outro, se conectar consigo mesmo, principalmente, no primeiro lugar, se conectar consigo mesmo. E aí, ao fazer isso, a gente vai começando a ter a consciência de que somos. Então, para quem está assim, perdido ainda, o segredo é pausar. Uma pausa, uma respiração. Uma respiração profunda. Já ajuda, Se você pudesse deixar uma única pergunta para cada pessoa que está aqui nos assistindo, levar para casa hoje, Silvia, uma perguntinha. Qual seria a pergunta? Vamos fazer o pessoal refletir. Manda a Silvia filósofa, que estudou mitologia, que sabe tudo, que eu já assisti uma aula da Silvia de mitologia. Nossa, não diga isso. Sabe sim, ela esconde o ouro. Mas eu não sei qual pergunta seria, mas talvez uma reflexão de você para você. Eu não sei qual seria uma pergunta, mas talvez um convite, né? A você entrar em contato com essa sua essência, revisitar talvez a sua criança, tentar lembrar o que te encantava ali na infância e quem sabe nesse retorno, né, ao encontro de si mesmo, né, nasça alguma paixão, algo que te desperte, que te dê um sentido na vida. Não, tá vendo? Até eu vou refletir nisso. Ô Silvia, depois de tantos lugares que você percorreu, né? Tudo isso, a sua vida de lá para cá, hoje, o que você descobriu no ser humano que mais te deixa fascinada? Assim, o que você descobriu do ser humano? Ou um poder de alguma coisa assim, você fala, olha, nós seres humanos, te fascina, te fascina. Sim, eu acho que talvez tenha muitas coisas, mas assim, vindo assim, de primeira, me veio a criatividade. A criatividade, a resiliência, né? E nessa resiliência, assim, essa criatividade sendo usada, né, de todas as formas, a gente encontra caminhos, né? Então, na mitologia, a gente tem o mito de Pandora, que todos os males foram libertados, mas a esperança permaneceu, né? E uma possível interpretação, porque todos os mitos têm o que a gente chama de polissemia, né? Então, interpretações são possíveis, não existe uma coisa fechada, né? Mas que essa esperança que nos acompanha, né?
acreditar no homem, acreditar que podemos construir sempre o melhor e crescer. A mitologia sempre contou histórias do ser humano, né? De vida. E você acha que ela continua contando histórias? É que a gente muitas vezes tem a palavra mito como algo não verdadeiro, né? A gente fala, isso é um mito, né? Então isso não é verdade. A gente quer dizer, mas a mitologia fala de histórias verdadeiras, no sentido de que são histórias nossas, são histórias do ser humano. E até hoje continuam e a gente precisa reverberando essas histórias, né? E esse encontro, né? Esse encontro com a mitologia faz ressoar algo dentro da gente, toca aquela notinha assim, que no nosso mundo, que é um mundo de muita correria, de muita. O tempo hoje está muito assim, né? Esse mundo de muita correria, de muito para fora, né? Buscar ter e tudo, a gente perdeu. Então a gente precisa voltar a encontrar os nossos mitos, a nossa mitologia, né? A gente encontrar em algum lugar. Que é o caminho. Porque também é um caminho que nos conecta com o sagrado. Ele nos traz para um centro, né? que é um centro de nós mesmos. Então, esse voltar-se para um centro, que a mitologia nos convida a isso, é um convite, né? Porque existem outras formas. A arte muitas vezes também nos faz esse convite, né? Sim. Então, é nos conectar com o sagrado. Qual foi o deus ou a deusa que mais se espelha com você? Então, a casa chama Casa Hermes, não é à toa. Não é à toa, né? Não é à toa. Tem uma conexão com Hermes, que é o deus da comunicação, mas ele traz muitas coisas. Assim, na primeira fala a gente pode falar, Deus da comunicação. Tem gente que vai falar assim, é o Deus dos ladrões, porque ele também é. Mas ele é um Deus brincalhão, ele é um... Mas tem o dom da palavra, então... Sim, ele é um Deus que tem humor, que tem e ele é um Deus que a gente chama de psicopompo, é aquele que faz a conexão entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens e o mundo dos mortos, que a gente pode interpretar como essa entrada no subconsciente, né, para a gente buscar ir no mais profundo do nosso ser, né? Então o Hermes é o que me fascina mesmo, né? Com quem eu sinto essa ligação, esse criador de pontes, né? Ele cria as pontes, conecta. Né? Então, assim, em última instância, é o propósito da Casa Hermes, é criar pontes. Por isso, essa conexão de várias técnicas, tem aqui várias... O Hermes, ele é Deus da música, então a gente tem música da comunicação, então a gente tem as línguas, né? Então ele é um psicopompo, a gente tem os terapeutas. Olha, que legal. Eu tinha essa curiosidade também, Hermes, e eu não sabia, agora eu descobri que é um deus. Ele tem o caduceu, né? Tanto que a gente tem uma sala aqui que chama Sala Caduceu, que é aquele, como uma bengala, né? Que ele segura assim, que simbolicamente é da cura. Ele recebeu de Apolo aquele caduceu, que é o deus, que é o pai do deus da medicina, né? Então Apolo tem uma ligação com a medicina também, né? E deu para Hermes o caduceu. Então tá ligado à cura, né? Que também é o que a casa pretende, né? Se coloca como um espaço de cura. E para quem quer conhecer a casa, Silvia, como que faz? Então, a gente tem Instagram, né? Chama casahermes.porcos. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Para quem quiser entrar, que é um grupo de divulgação, onde a gente coloca o que está acontecendo na casa. No Instagram também. Né? A gente divulga a nossa programação mensal e a gente tem lá os terapeutas que atendem na casa, o que acontece, né, regularmente e mensalmente, né, o que está acontecendo. Então é só acompanhar a gente. Colocar o link do Instagram, Casa Hermes, para quem quiser acessar. Obrigada. Né? Agora, a última perguntinha que eu não perguntei para você, Silvia, o Eneagrama. O que é o Eneagrama? Que eu tenho muita curiosidade.
Muito bom também. Então, o Enneagrama, ele é um mapa de autoconhecimento, né? Então, a gente também tem formas de se olhar, né? A gente pode se olhar através da astrologia, por exemplo, da psicologia, ou de uma religião, a gente vai buscando, né? O Enneagrama é um mapa muito antigo, tem sua fonte lá no Egito Antigo, bebeu também do sufismo, e chegou, e depois dos padres do deserto, os primeiros padres, logo no começo do cristianismo, foi compondo, né? E aí a gente tem aqui, na nossa época, né, esse Enneagrama foi redescoberto e trazido com esse olhar da psicologia também, né? Então a gente fala que ele é um mapa triplo, a gente vai olhar para a nossa personalidade, N quer dizer 9. Então são 9 tipos de personalidade. Então a gente vai encontrar. E a base é um nome igual um mapa astral ou não? Não. A gente faz um trabalho, né? Então aqui eu trabalho com atendimento, né? De vez em quando eu faço os encontros também com pequenos grupos, porque a graça do Enneagrama existe teste. Você está adiantando, você entrar na internet e colocar teste, qual é o meu tipo de Enneagrama? Tem teste. Mas a gente fala que o teste, além de não ser apurado mesmo, assim, né? Ele tira a graça da sua descoberta, né? Porque você conhecer, o Enneagrama ele passa por esse formato em que a gente apresenta, a gente faz uma viagem, assim, para entender quais são as bases do Enneagrama, e você conhece o que é cada um desses tipos, e algum deles vai ressoar em você. Tá. E aí, ele entra nas sombras, sim, nas nossas também, sombras. também. E aí, então são esses, mas então, como eu disse, é um mapa triplo, né? Isso é uma parte do Enneagrama. Depois a gente vai conversar sobre os nossos instintos e encontrar o nosso subtipo. Então a gente tem um tipo e um subtipo. Só que a gente vai aprofundar mais e ir ao encontro da nossa essência. Então ele traz aquela luz também sobre a nossa personalidade, que você estava falando das máscaras, né? Isso. Então a persona é a máscara que a gente usa e que não é assim aquela coisa, nossa, tem que arrancar a máscara, não. Porque é com essa máscara que a gente, no caso da personalidade, né? Sim. Que a gente encontrou uma forma de viver, né? Lida na sociedade, né? Então é isso, a Enneagrama é fascinante. Quem conhece normalmente fala que é um divisor, assim, né? É muito especial. Tem na casa Hermes, né, Silvia? É muito especial. Silvia, você quer deixar alguma mensagem final? Olha, que entrevista linda, maravilhosa. Eu amei falar com você. Conheci só um pontinho, né? Mas eu quero entrevistar você mais vezes. Vai puxando assim conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, gratidão, viu? Pela oportunidade. Pode deixar uma mensagem. Então, é só de agradecimento, né? Para quem tiver a oportunidade de nos escutar aqui, né? Agradecer quem chegou até aqui e aí abrir como um convite para vir aqui conhecer a Casa Hermes, nos seguir no Instagram, como a gente já colocou, e quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, a Renata pode colocar o meu contato. O Vozes de Minas também vai divulgar toda a programação da Casa Hermes, com entrevistas, com a programação mesmo, viu, Silvia? Eu quero muito que você me passe, porque eu também quero divulgar nas minhas redes, para quem quiser, porque eu acho que quanto mais gente tiver essa pouquinho de curiosidade, começa a expandir a consciência. E é isso que a gente quer. E a humanidade, o planeta agradece, né, Silvia? Muito obrigada. Eu que agradeço, Agora a Silvia vai meditar. Isso. Então a gente tem meditação todas as segundas, podemos começar 7h30, né? Isso. Quem quiser participar, muito obrigada, gente. Até a próxima.